E aí, Alejandro, eu vou passar para você para perguntar a sua avaliação naquela época e retroativa sobre o que a gente qualifica aqui como primavera brasileira, que foi 2013, não vai ter Copa, né? Porque no final do dia todos eles se reuniram para dizer não, foi tudo certo, inclusive no limite. O Jones Manuel dizendo que faria tudo igual sem tirar nem pôr, né? Aí daqui, ó, primeiro mostrar as manifestações. O irmão da Sabrina Fernandes botou: ó, eu tenho orgulho demais de ter participado das jornadas de junho. Meu primeiro protesto foi justamente na abertura da Copa das Confederações, 2013. Depois de ver a cobertura midiática mentirosa sobre a repressão policial, me comprometi, blá blá blá. Aí, em cima disso, o João de Manuel comenta: idem, participei com muito gosto e participaria de novo das jornadas de junho e dos protestos contra a Copa. Em especial dos protestos que participei ao lado das famílias que foram removidas das suas casas. 3.000 famílias em Pernambuco. Faria tudo de novo. Eu pergunto, como estão essas famílias agora? Como estão essas famílias agora? Como estão os parentes dessas famílias? Realmente você faria tudo de novo? Ponto de exclamação. Não tem nenhuma crítica retroativa sobre o papel daquilo para a gente chegar onde a gente está? Não. As pessoas foram projetadas assim. Esse Thiago começou a militância lá, a Sabrina Fernandes disse que fez uma etnografia das jornadas de junho do protesto da Copa, e o João de Manuel também fala, começou aí, ou pelo menos, né, intensificou sua participação aí, o irmão da Sabrina dizendo que foi o primeiro dele, né? E eu comentei em cima o seguinte, ó, ela também botou, ó, participou, aí falou, ó, desses comitês populares da Copa, como eu falei, em algumas ocasiões teve financiamento direto da Fundação Ford, né? Enfim, boa vontade, né, de uma agência aí, né, intimamente ligada ao imperialismo. Que coisa linda, né? Meu primeiro protesto foi uma primavera, é a minha avaliação, quero saber se o Alejandro concorda. Uma primavera made in CIA, junho de 2013, não vai ter Copa. É de papel passado. Esses comitês nas cidades foram financiados pela Fundação Ford e parceiros. São esses aí que vivem cobrando autocrítica do PT, com alguma razão, mas a própria eles não fazem, né? E dizem se opor ao imperialismo. Se opor ao imperialismo? Né? Ali era uma pauta de oposição ao imperialismo, com grana da Fundação Ford. A Fundação Ford, aqui estão os prints e link também, eu coloquei, para um site arquivando esse edital, né, para mobilizar esses comitês populares de protesto à Copa. A Fundação Ford fez a doação inicial para a criação desse tal Fundo Brasil, né, nome irônico, e faz contribuições regulares, inclusive, em específico, para o Não Vai Ter Copa. Em outros projetos há também doações da Open Society, de George Soros, com edital. Isso está aberto, disponível numa busca do Google. E os financiamentos não estão abertos? Financiamentos individuais, bolsas individuais. Pergunta: tem como combater o imperialismo com grana da Fundação Ford e George Soros, a despeito das motivações subjetivas? Uma pergunta que eu faço, talvez haja, Alejandro, eu não sei. Agora, eu sou muito cético com isso, né? E eu tenho uma avaliação muito crítica e lá no quente, e agora olhando retroativamente, do papel disso que é a Primavera Brasileira, a comprovação de impulsionamento por robô de fora, a gente viu todo o interesse, do o encadeamento, né, justificando, inclusive, né, depois disso, o toque de caixa da lei da delação premiada pela Dilma Rousseff no segundo semestre de 2013 no Congresso Nacional, e aí 6 meses depois começa a Lava Jato, ela deu isso como uma suposta resposta a cobranças da rua por combate à corrupção. Está tudo relacionado, né? A gente foi colocando. E aí o que foi interessante, né? O pessoal quis focar, e eu acho que isso não é a nós acho que é intencionado, em rebater lá aquela coisa caricata, né, daquele linguajar coach, de alguém que ali já se dizia um militante, né, da causa popular, vendendo a franquia, em vez de falar da questão de uma leitura crítica, mesmo que retroativa, né, da participação naqueles movimentos da Primavera Brasileira e principalmente do financiamento daquele movimento, que está de outros, por esse Fundo Brasil. Né? E também falar dessa questão dessas pessoas, desses influenciadores, serem impulsionados pelas plataformas do imperialismo direto, YouTube, Facebook, indicação, né? E você vê, basta você abrir o feed, pessoas que não assinam recebem a recomendação, no nosso caso, nem quem assina recebe a recomendação, quando nossa sessão é bizarrices. E fora isso, as velhas também, a Globo dando uma força, né? Olha aí, vai ver a Sabrina, ela é anti-Olavo e tal, não sei o quê. E o próprio Caetano Veloso na mídia ninja, com graninha da Open Society e até no Pedro Bial na Rede Globo. Alejandro, qual foi sua leitura então, enquanto revolucionário trotskista, daquele processo em 2013 e qual a sua leitura hoje? E também a pergunta se é possível combater o imperialismo com grana de fundações ligadas ao imperialismo, como a Fundação Ford e a Open Society. Bom, eu participei dessas manifestações todas até a questão da passagem, não das manifestações Não Vai Ter Copa.
E eu tinha participado durante 2 ou 3 anos antes também. Normalmente essas manifestações começavam assim, umas 1.500 pessoas para diminuir o custo da passagem, e depois os partidos de sempre, PCdoB, UNE, PT, PSOL, iam se afastando, e no final, depois de umas 5 semanas, ficavam 40 pessoas nas manifestações e essas se esvaziavam. O que teve de diferente nessas manifestações de 2013 foi que no dia, acho que 14 de junho, teve uma manifestação muito grande, que ninguém esperava, que foi muito reprimida. Depois, no dia 17, teve uma outra gigantesca. Isso aí foi numa quinta-feira, muito, muito grande, que foi, não que foi reprimida, foi ultra reprimida. Eu sei porque eu estava em São Paulo nessa manifestação, tinha polícia para todo lado. Foi nesse momento quando arrancaram o olho de uma jornalista de São Paulo, da Folha de São Paulo, de um menino que é camarógrafo, e eu vi a tropa de choque atirando bomba de gás contra as sacadas, onde tinha pessoas assistindo a manifestação. Atacava as famílias que estavam assistindo, no melhor estilo da polícia chilena. A manifestação foi tremenda, terrível, uma coisa assim de louco. E aí um ponto muito importante. Essa manifestação do dia 17 tinha sido convocada pelo Facebook e tinha dado o sim, queriam 35 mil pessoas. Aí o movimento, como era? Me esqueci o movimento Passagem Livre. Passe Livre. Passe Livre, isso. O movimento Passe Livre convocou uma nova manifestação para segunda-feira e no sábado já tinha 230 mil pessoas que tinham confirmado que iam. Aí, quando a gente chegou na passeata na segunda-feira, o que aconteceu? Para nossa surpresa, não tinha um único policial na rua. Aí aconteceu a infiltração. No dia 17, 18, 19, no dia 21 de junho, estava cheio de infiltrado, de polícia de civil, e tinha começado os elementos da extrema-direita a atuar. E aí o que aconteceu? Houve um jogo onde evidentemente aí devia ter a gente de tudo que coisa, e começou uma grande campanha pela extrema-direita, onde estava a Rede Globo, estava o Grupo Gerdau, não esquecer, que foi durante muitos anos financiador do PSOL, da Luciana Genro. Eles são do Instituto Millennium, são ligados ao Instituto Heritage dos Estados Unidos. Há relatos, eu não sei se é verdade, mas eu vi relatos de que a família Gerdau teria contribuído também para a subsistência do Olavo de Carvalho nos Estados Unidos. Sim. Notadamente a casa, segundo o relato. Claro. Nessa época eles estiveram por trás da formação como é? Chama do movimento do Kataguiri, como chama? O Movimento Brasil Livre, o MBL. Do MBL e do Vem para a Rua, dos dois. Então teve uma movimentação ali, a partir do dia 21 de junho, que a partir desse momento entrou com essas questões fascistas de não vai ter Copa. A Copa já tinha sido basicamente toda investida, tinham gastado bilhões na Copa, aí obviamente pode se questionar os valores, o que quiser. Repasse de dinheiro à empreiteira. Mas a questão de não vai ter Copa já começou nas manifestações do dia 21, onde começaram a tirar o problema da passagem, do Alckmin, e também, principalmente era até dia 17, era contra o Alckmin e um pouco contra a Haddad. E depois começaram contra a Dilma. Então foram movimentações evidentemente de extrema direita, né? Partidos de esquerda vários entraram nisso aí, o PSTU entrou e participou, o Boulos do Sem Tetos também participou disso aí. MTST, inclusive quando ele fica mais conhecido nacionalmente. Né? Exatamente, a partir daí, onde é evidente que aí certas organizações o financiaram. Enquanto a gente era reprimido, depois ele fazia manifestações enormes, até a prefeitura, de uma maneira bastante tranquila, que a gente acompanhou também. Não, aí não tinha repressão? Não.
quando era a manifestação do MTST, eles iam do Largo da Batata até a prefeitura de São Paulo, ali no Patriarca, e não havia, não só que não havia repressão, era quase que um passeio. Aquilo eu sei porque tive isso aí também, para ver. Então, temos coisas muito suspeitas, mas é óbvio que o dia 21 de junho de 2013 foi um outro marco importante. O Cavaleiro da Esperança.